Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre a participação do católico em uma das maiores festas pagãs que temos hoje, que é o Carnaval. E logo em seguida ao Carnaval nós temos a quarta-feira de cinza, um dia em que as igrejas normalmente ficam lotadas. Meu nome é José Olímpio, peço a você que permaneça no vídeo, vamos refletir junto, deixe o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva e vamos refletir sobre as questões da nossa fé. Lembrando a todos que se trata de uma reflexão, não é a posição da igreja, nem falo em nome da igreja, mas como membro fiel da igreja, expresso uma reflexão. O Carnaval tem a sua origem no Império Romano, em Roma. Era uma festa de vários dias, uma festa pagã, cheia de exageros. Exageros na comida, na bebida, na dança, no sexo. Então era uma festa onde os limites eram rompidos. Você comia e bebia mais do que a sua capacidade. Após chegar ao limite, os romanos literalmente vomitavam, provocavam o vômito para poder continuar participando da festa, comendo, bebendo, mantendo relações sexuais e muita música, muita dança. Só que o Império Romano ele cai. E quando ele cai, aquela cultura pagã, aquela festa, tudo que era muito dos romanos, começa então a ser invadido pelos bárbaros. E os bárbaros então começam a destruir aquilo que não tem valor para eles. E a literatura, aquilo que era livros, aquilo que estava escrito da cultura romana começa então a se perder. E nesse meio tempo, a igreja primitiva, a igreja católica, a igreja cristã, ela então começa a cumprir, já cumprindo o mandato de Jesus de ir aos quatro cantos do mundo e evangelizar. Então a sociedade romana, nesse contexto, já está mais evangelizada, já está cristianizada. E uma sociedade que está cristianizada, as suas festas também são sinais da presença de Deus, da presença de Cristo no meio deles. E de lá para cá, o Carnaval mudou bastante. E hoje o Carnaval tende novamente a ser a festa pagã dos exageros do seu início. Hoje nós temos a seguinte pergunta: ao católico é permitido, é lícito, é direito participar do Carnaval? O fiel, o cristão católico, pode beber bebidas alcoólicas? O católico pode viver dos exageros da comida, da bebida, do consumo, que é uma doença dos nossos tempos, o consumismo? Não estamos para dizer sim ou não a essas perguntas.
Estamos, sim, lembrando que a festa pagã, Deus fica de fora. Na portaria desta festa, Deus é barrado, ele não é convidado a entrar, porque as coisas que vão acontecer nessa festa não cabe Deus dentro. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos exatamente ter em mente a regra da prudência. O que diz a regra da prudência? A regra da prudência, ela nos orienta a nos perguntar, a nos questionar. O que vamos ver lá? O que vamos fazer lá? Será para mim motivo e ocasião de pecar? Será para mim motivo de ser pedra de tropeço para o meu irmão, para a minha irmã? Lembrando que Jesus disse que aquele que for pedra de tropeço, aquele que escandalizar o menor dos irmãos, fosse melhor que ele tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se atirado ao mar. Então vejam, meus irmãos, nessas dimensões dessas perguntas que nós fazemos na regra da prudência, nós teremos a nossa consciência falando por cada um. E não é necessário que se proíba, não é necessário que se fala não vá, não faça, porque o beber, o comer, o dançar, a música e até o sexo não são pecados. O pecado é a maneira como usamos a gula, o adultério, a bebedeira, bebermos até perder a consciência ou o controle da situação. Se nós olharmos, pensarmos em Jesus, Jesus era um homem festivo, era um homem de festa. Jesus transformou água em vinho. E não pense vocês, como alguns irmãos apontam, que não era vinho, que era suco de uva, era vinho alcoólico. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não se trata das coisas, mas se trata da pessoa, como ela vai tratar cada um desses pontos, cada uma dessas coisas. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus que tudo aquilo que não foi plantado pelo Pai será arrancado. Tudo aquilo que não foi plantado pelo Pai será arrancado. E nós então precisamos novamente refletir sobre a regra da prudência. Uma festa em que Deus é barrado, uma festa em que Deus não entra, e Deus aqui não é o Espírito Supremo Divino, mas os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, a ética cristã, não entra, é mais uma coisa que precisamos pensar. O que eu vou fazer lá? Imediatamente ao carnaval, nós temos a quarta-feira de cinza. A quarta-feira de cinza é uma celebração onde cada cristão católico é convidado a refletir sobre a sua condição humana, lembrando o que ele é, pó da terra, lembrando que és pó e voltará a ser pó, é cinza e voltará a ser cinza.
Mas a realidade humana é que existem algumas coisas que não há como evitar. Duas coisas que nós não temos como evitar. A primeira dela é a morte. Não se evita a morte. Não se evita, não conseguimos. A segunda coisa, nós não conseguimos fugir ou evitar o juízo final, o encontro com Deus, a justiça divina. Diante disto, a igreja, então, nos convida a realizar o caminho de 40 dias, que se você contar na folhinha, no calendário, são 45 dias, mas é um período de 40 dias, onde somos convidados a refletir e a fortalecer a nossa regra da prudência, a nos converter, a mudar de direção, arrancar aquilo que não agrada a Deus e dar espaço para que as coisas do alto possam crescer e frutificar na nossa vida, no nosso coração. Então, muito mais do que fazer jejum na quaresma, é o tempo de conversão. É o tempo de pensarmos nas realidades humanas, pensarmos no dia do nosso encontro com Deus, cara a cara, no juízo final. Pensar no dia da minha morte. Se eu estarei morrendo em paz, numa santa morte, reconciliado e amigo de Deus, estimado por Deus, ou se eu estarei morrendo, devendo e negando a Jesus Cristo, a razão pela qual ele morreu crucificado para me salvar. Meus irmãos, minhas irmãs, será que vale a pena irmos participar de uma festa em que Deus não está, que Deus se afasta, que Deus não é um convidado de honra? Será que vale a pena? Pensemos e refletimos, já pensando nessa quaresma de 2023. Se você ficou até agora, meu irmão, minha irmã, só deixa no comentário. Eu gosto do carnaval ou eu não gosto do carnaval. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Um abraço a todos. Tchau, tchau.